Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Coração
fazer oração. Se colocar de joelhos para falar com Deus. Querido amado Pai, muitas graças te damos por estarmos aqui de joelhos dobrados perante Ti, para honrar e bendizer Teu santo nome. Por favor, Senhor, nós estamos aqui te pedindo que o Senhor esteja presente durante esse culto, que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, que o Senhor possa limpar o nosso coração, nos purificar e nos ajudar para que possamos ter uma mente limpa e cada dia mais próxima de Ti. Por favor, Senhor, te imploramos que o Senhor renove o nosso coração. Por favor, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. A semana passada vocês viram um vídeo que falando sobre regime, né, uma transformação em nossa vida. E foi o primeiro. Hoje vai ser a segunda parte. A gente vai ouvir e vai ver como funciona, né, a gente ter uma boa saúde e uma boa alimentação. Hoje eu fui fazer um evento do meu livro lá no Parque Nabuco e eu posso fazer feira de saúde lá. Você acredita? Então como falei com a moça, ela falou, nossa, que coisa boa, eu não sabia que isso existia. Então, gente, é uma oportunidade para a gente levar a mensagem da saúde, né? Ela ficou tão encantada, sabendo que a Igreja Adventista tem esse propósito de levar a saúde às pessoas. Eu fiquei encantada, porque hoje foi o primeiro dia que eu estava lá, né? Mas eu conversei, as pessoas, nossa, pode vir, se a gente vai programar aqui, vai falar antes para a gente divulgar. Então, gente, é uma oportunidade, vamos abraçar essa oportunidade, tá bom? O ano que vem vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar unidos. A igreja só vai para o céu se estiver unida, né? Amém. Momentos de saúde, né? Que privilégio, é um privilégio, né? Uma coisa que eu fico muito contente também é que nós cuidamos da nossa saúde espiritual. Como? Vindo na igreja. Ficamos felizes que a cada culto, né, de final de semana, de domingo, de quarta-feira, nós estamos reparando que a igreja está vindo com mais pessoas, tá? Louvado seja Deus pela sua presença aqui na nossa igreja e que possamos fazer disso um hábito, né? Estamos congregando não só no sábado. O sábado é uma alegria aqui, né? Mas também nos cultos de domingo, de quarta-feira, vamos transformar os outros cultos em cultos de alegria também, tá? Muito bom. Nesse momento, eu queria chamar a nossa irmã Francis, que está com a mensagem de hoje. A irmã Francis é uma irmã querida, assim, de todos nós, né? Eu fico muito feliz que eu sempre, quando convido a irmã Francis assim, para trazer uma mensagem, ela de prontidão já aceita de imediato, né? Ficamos muito felizes, assim, por você ter aceitado o convite e que Deus te use, tá, minha irmã? Mais uma vez. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Eu sou professora, né? Fui professora há 54 anos, desde os meus 17 anos, me formei com 17 anos, e comecei a dar aula até os 70 anos. Então eu dei aula há muitos anos. E não pensei que eu ia dar aula há tantos anos, né, mas acabou sendo necessário. Então eu gosto de conversar, de ensinar alguma coisa que eu tenha aprendido. E sempre quando alguém me convida, eu aceito e gosto de ficar ouvindo a Novo Tempo os pastores pregarem. Eles têm mensagens tão lindas, eles são pessoas, né, que estudam bastante a palavra de Deus e conhecem bem. Então, quando eu escuto um pastor pregando algo assim interessante, eu vou e deixo lá para quando me chamarem. Meu pai era pastor e eu gostava muito de ouvi-lo. E eu sempre gostei de ouvir a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, pode ser a pessoa mais simples que esteja ensinando. Abriu a Bíblia, expôs a palavra de Deus, é maravilhoso. E o meu marido, né, quando nós casamos, ele não era adventista, e ele que pediu para me acompanhar para a igreja, se ele podia me acompanhar.
E eu falei para ele, sim, pode acompanhar, vamos à igreja. Antes do casamento já, não é? E daí nós nos casamos, e aí eu convidei ele, vamos ler a Bíblia juntos, né? Então nós começamos a ler a Bíblia juntos. Então todos os dias a gente, de manhã, assim que levanta, já abre a Bíblia e lê a Bíblia. Nós conseguimos ler a Bíblia inteirinha. Algum dia não dá, ou a gente está viajando, mas a intenção é todos os dias ler a Bíblia. E às vezes a gente está viajando, mas às vezes até eu vou sozinha, quando eu vou para alguma clínica, que eu gosto de ir, clínica de saúde natural, e às vezes a gente pelo celular, ele lê um verso, eu leio o outro, lê um verso, eu leio o outro. Então é um costume muito bom que nós temos. E a gente tem prazer, né, de ler a palavra de Deus. Nós já lemos a Bíblia inteira uma vez, então eu lembro já a segunda vez. Bom, eu quero falar para vocês essa noite sobre nos livrarmos da ansiedade. São Mateus 6, 26 diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé. Depois, no verso 33, né, ele diz: busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, todos nós temos 24 horas para cada dia. E aquele dia as coisas irão acontecendo. E preocupar-se com o futuro não nos ajuda. Nos ajuda a planejar o futuro. Nós queremos estudar, queremos nos formar, queremos construir uma casa, queremos trocar de emprego. Isso é planejar. Agora, preocupar a ponto de perder o sono, a ponto de ficar doente, isso aí não é uma coisa saudável. Existem 3 tipos de ansiedade. A primeira é normal. Quando a gente vai para um emprego novo, a gente vai morar num bairro novo, a gente não sabe como vai ser recebido, se as pessoas vão gostar da gente. E eu dei aula em tantas escolas que eu passei por mais de 25 escolas diferentes. Então, tem lugares que a gente se sente acolhido, tem lugares que a gente sente que não gostam da gente, e tem lugares que é mais ou menos indiferente. Então a gente tem essa ansiedade: será que eu vou agradar, né, chegando nesse local? O meu esposo mesmo, quando nós casamos, a gente frequentava o grupo. Porque eu já frequentei anteriormente o grupo vários anos e saí de lá. E depois eu tive vontade de voltar quando eu estava sozinha, divorciada. E aí, quando nós começamos a nos relacionar, eu levei ele ao grupo. Mas ele não se sentia bem lá. Ele dizia: não me sinto bem nessa igreja. Não que alguém o desprezasse, mas as pessoas não o conheciam. E aí
aqui estava abrindo um grupo que tinha fechado 3 anos. Então a gente vinha aqui de vez em quando. E nós viemos. E assim que nós viemos, foi quando esses bancos chegaram. Tinham pouquinhos irmãos. E eles precisavam de 10 homens para carregar esses bancos. Então, mal conseguiram os 10 com ele junto. E daí no domingo nós viemos, ele ajudou a carregar os bancos. E aí os irmãos já chamaram ele de irmão Arlindo. Pronto, ele já gostou daqui e falou, é aqui que nós vamos ficar, porque aqui a gente se sente bem. Então é super agradável, né? A gente ser bem recebido, ser acolhido, e aqui estamos. Quando a gente via de vez em quando o irmão Wagner, o outro irmão Wagner dizia, fiquei aqui. Eu falei, não, aqui é muito pequeno, eu gosto de ir lá. Mas a hora que ele se agradou, que ele colaborou de trazer os bancos, entrar e tal, aí já mudou a cabeça dele, e ele quis receber os estudos e quis se batizar voluntariamente, sem que eu precisasse ficar insistindo ou dizendo alguma coisa ou forçando, né? Que para Deus tem que ser de coração, não é? Então essa ansiedade de um lugar novo é normal. Agora tem ansiedade que as pessoas ficam doentes. Está sempre ansioso o que vai acontecer, o que vai ser, vai dar certo, não vai dar certo, que acabam tendo que tomar remédio. Então, essa ansiedade patológica, a pessoa tem que procurar um médico, porque Deus também responde pelos médicos. Os médicos nos ajudam a encontrar o caminho de uma doença que a gente esteja sofrendo. A terceira ansiedade que existe, ela é pecaminosa, porque ela começa onde acaba a fé. Tem que haver fé. A gente tem que confiar em Deus. Deus sabe o que eu preciso. Deus há de abrir as portas. Deus há de encaminhar de tal maneira que eu me sinta satisfeita. 1 Pedro 5:7 tem um verso bíblico, e quem achar pode ler. 1 Pedro 5:7. Pode ler, Thelma. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que coisa boa, não é? Saber que Deus cuida de nós. Quando a gente muda de vida, né? Você tem um tipo de vida, depois é outra. Especialmente em questão de divórcio, né? As coisas mudam muito. E é uma situação muito difícil. E se a gente não confiar em Deus, a coisa fica difícil demais. Não só divórcio, também quando se muda de emprego, ou quando a gente é mandado embora de um emprego. Eu me lembro que eu fiquei muito triste, eu quando deixei de ser professora da obra adventista, eu pedi para sair, porque o meu filho passou numa faculdade particular. E eu pensei assim, às vezes é dele, porque ele está começando a carreira dele, não sei nem como ele vai conseguir fazer o curso, porque sempre tinha a irmã junto para assistir, alcançar as coisas para ele. Agora ele vai para uma escola que não é adventista, onde ele não é conhecido, e eu não sabia o que ia acontecer. Então eu fiquei assim um pouco ansiosa, que Deus abrisse as portas e mostrasse como é que ia ser. E aí eu consegui um emprego numa escola aqui perto. Eu fui lá pedir, na mesma hora me admitiram, e eu fiquei uns dias lá, e aí me mandaram embora. No primeiro dia de aula, quando eu assumi, faltava 15 dias.
me mandaram embora. Falou, não, você não vai ficar com a turma. Eu fiquei triste. Falei, ai, mas eu preciso tanto desse emprego, eu estou um ano desempregada, agora o meu filho vai fazer faculdade. E aí eu consegui trabalho na escola estadual. Fui visitar minha irmã, uma professora falou, estão abertas as inscrições na escola estadual, lá em Diadema. Me deu o endereço. Vai até lá. Eu cheguei lá e coloquei assim 20 anos de experiência do lado do meu nome. E aí me chamaram. Daí 4, 5 dias e me deram 2 turmas. Uma turma de manhã e a outra um pouco mais tarde. Pronto. A miséria acabou. Até ali as coisas estavam difíceis demais. E aí meu filho pôde estudar, pude pagar. Ele já tinha feito o primeiro ano e eu fiquei devendo. E eu tinha dito para ele, você vai ter que passar na USP, porque não tem como pagar a tua mensalidade. E ele passou. Mas eu tinha uma dívida com a escola anterior. E eu pude quitar. E aí nunca mais. Trabalhei para a escola estadual e me aposentei lá com os anos da obra. E depois prestei concurso para a escola municipal e fiz uma nova carreira de 24 anos. E aí aposentei aos 70 anos. Então Deus conduziu. Eu achei aquele primeiro emprego, foi a resposta de Deus. Não era. A coisa boa é que eu trabalhei 15 dias e eles foram obrigados a pagar um mês inteiro. Então aquele dinheiro já ajudou. E aí depois eu fui para a escola estadual, nunca mais eu tive problema financeiro, de faltar dinheiro. Então eu percebi, olha, Deus não abandona nunca. Deus sabe que a gente precisa e Ele nos conduz no melhor caminho. Por que se fica ansioso? Quais as causas? 50% da ansiedade é por coisas que nunca vão acontecer. E se acontecer de eu passar na rua e ser atropelada? E se acontecer de eu comprar um carro e me roubarem? E se acontecer, pode acontecer muita coisa, mas a gente não vai ficar achando que tudo vai acontecer com a gente. Até pode acontecer com a gente, mas não tudo. Uma coisa ou outra. Então essas pessoas muito ansiosas, 50% é por coisas que não vão acontecer. 30% é de coisas do passado. O passado eu não posso mudar. Porque eu tomei aquela decisão, agora está acontecendo isso. Já tomei. Agora é agora. Vou ver o que eu faço daqui para frente. Não adianta ficar chorando porque naquela hora eu não soube decidir. Problemas que têm solução a gente deve buscar. Os que não têm solução, não têm solução. Então, Senhor, Tu sabes o que é melhor. Se não tem, ajuda a aceitar. Há coisas que eu não posso resolver agora, mas posso resolver depois. O passado influencia o presente. Pessoas que foram maltratadas, que sofreram abuso, vão ter uma certa dor do que passou. Mas essas coisas devem ser superadas. Você deve dizer, Senhor, eu não posso resolver, mas me ajuda a passar por cima. Porque é possível. 12% da ansiedade acontece por críticas que recebemos. De fato, é desagradável receber crítica. A gente não gosta, né? A gente gosta de palavras boas, mas às vezes a crítica é necessária, porque às vezes alguma coisa tem que ser mudada. E eu me lembro, assim, que a pessoa falou mal de mim. Mas eu também falo, né? Por que ela não pode falar? É uma
coisa humana. A gente vê defeito no outro, não vê na gente. Isso aí não torna a gente inimigo nem nada. Lógico, há maneiras e maneiras de falar. Mas não é porque alguém falou uma palavra, pronto, agora eu não quero mais saber de você, porque você falou aquela palavra. Não é para ser assim. Essas coisas podem ser superadas. Na Bíblia fala, né, que se alguém pecar contra a gente deve ir conversar com a pessoa, né? Escuta, o que eu te fiz, desculpa, e eu não devia ter feito, né? É uma coisa boa de se dizer. Me lembro de uma colega de estudos, que depois de um tempo ela falou para mim: ai, França, eu tinha tanta raiva de você, mas você nunca me fez nada. Eu quero que você me perdoe da raiva que eu tinha. Mas eu nem sabia, né? Porque ela nunca falou para mim que tinha raiva de mim. Falou, mas eu não te suportava, só de olhar para você, eu já não gostava. E eu peço desculpa, porque na verdade não houve motivo nenhum. Foi coisa minha. Ela achou que devia falar, né? Então, a gente nunca vai agradar todo mundo. Alguém não há de gostar. Eu gostava muito da minha profissão. Eu achava que meus alunos gostavam de mim, mas lá um ou outro não gostava. Não gostava, reagia mal, respondia mal. E fazer o quê? Não é possível obrigar a pessoa. Não. Eu sou sua professora, você vai ter que gostar de mim, né? Eu me lembro até, a gente quando tem filho adolescente, né? Às vezes os filhos são meio mal criados com a gente, né? Um dia o meu filho deficiente, né, foi meio mal criado comigo, mas eu pensei assim: bom, isso é coisa da juventude, acontece. Coitado, ele não pode ser tão coitado que não possa nem brigar com ninguém. Eu não posso fazer ele se sentir tão dependente, tão infeliz, e se ele abrir a boca para mim, eu já vou cuidar mais dele, já ameaçar. Não pode, ele também tem que ter a liberdade de se desagradar de vez em quando. Aí depois ele me pediu perdão, eu falei: mãe, eu fui muito grosseira, eu não devia ter falado aquelas palavras lá. Mas na hora ali, eu não falei nada não. Ele falou, eu escutei, tudo bem. Porque acontece, as mães sabem, ser mãe tem isso. Os filhos, quando vão crescendo, em dado momento, são grosseiros. Mas a mãe tem que entender que aquilo vai passar, que dá para suportar, dá para aconselhar, não é? Para mudar a situação. Então, só 8% dos problemas são reais. E uma das causas da ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado. A gente tem tanta informação na internet, nos livros, e mesmo em conversas, que o cérebro fica cheio de informação. Eu não aguento mexer muito no celular, porque tem tanta novidade, tanta coisa, que é melhor nem saber, não é? Porque se eu quiser saber tudo, não tem mente que consiga marcar. Então a gente também tem que saber escolher. Não dá para saber tudo. Eu sou professora, eu busco na minha área. A área da saúde me interessa muito, mas não tudo. Uma coisa mais específica. E a ansiedade é a pressa de terminar o que nem começamos. Ai, eu estou com pressa. Pressa do quê? O dia tem 24 horas. Se der, termina. Não der, não termina. A gente faz o que dá. O que não dá, no dia seguinte continua. E a ansiedade, ela dá sintomas. A pessoa adoece, respira mal, desmaia. E eu já vi pessoas assim. E não tem. Se ela passar muito mal, leva lá para o hospital, sei lá, tomar um soro, alguma coisa. Mas isso é um caso extremo. Eu tive uma amiga que, por acaso, era minha inquilina,
e de vez em quando desmaiava lá de ansiedade e precisava tomar remédios psicotrópicos. E depois ela melhorou. Eu falei, olha, não seja tão ansiosa, confie um pouco mais em Deus, faça a sua parte. E hoje ela está casada, não é? E às vezes ela está lá se queixando do marido. Eu digo, melhor você não se queixar, porque eu lembro quando você não estava casada, você só vivia passando mal. E olha, você tem um bom marido, ele é bom para você, ele é uma pessoa gentil, ele tem defeitos, você também tem, então vocês compensem aí um com o outro, mas não fica pensando de separar nada, porque não é motivo. Ele é um bom marido. Então eu vejo ela hoje mais calma, mais tranquila. Em 1 Pedro 5,5 diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, a humildade é que nos põe iguais todos. A pessoa pode ter muitos títulos, mas não é por isso que ele é melhor. Ele é um ser humano. Ou a pessoa pode não ter título nenhum, mas ser uma pessoa gentil, amável, bondosa. Eu fui missionária na Amazônia, e os irmãos da igreja, era impressionante. Aqueles irmãos simples, que só foram para a escola, no máximo até o 4º ano primário, pregavam bem, falavam bem, conversavam bem. Que pessoas que tinham assim o Espírito de Deus. É interessante como a leitura da Bíblia dá conhecimento para a pessoa, dá modo de agir agradável, e dava gosto de ver. Não é porque eles fossem pessoas mais pobres que eles não tinham valor, eles tinham um valor enorme. E às vezes a gente vê as pessoas que são muito cheias de dinheiro, ou de títulos, começar a achar, né, que por causa dos títulos, do dinheiro, da roupa, da casa, do carro, elas valem mais. E não vale. Não vale de jeito nenhum. Então nós não precisamos ter insegurança, nem medo, nem desespero. Em vez de mudar a circunstância, nós devemos mudar a fé. Se a nossa fé estiver firme em Deus, a gente vai chegar. Há uns 3 anos atrás, eu encontrei com a minha filha, que é a esposa de pastor, e ela estava muito aborrecida para onde eles estavam, lá na Argentina, no norte. E ela falou, eu não gosto da cidade onde eu estou. Eu falei, filha, Deus nunca vai nos mandar para o lugar onde Ele não esteja. Deus vai estar lá. Você vai encontrar lá algo especial para fazer, alguém precisando da mensagem que seu marido vai dar, que você vai dar. Nunca pense, não gostei, eu gostava mais de outro lugar. Não, vamos para lá. Eu me lembro, né, quando eu fui casada com o pastor, que ele foi mandado para o presidente Prudente, e ele foi tão bravo para lá, aborrecido, não queria para lá, não queria. Eu falei, mas não é maneira de agir. E foi uma bênção. Chegou lá, conseguiu um terreno com o prefeito, lá tem um grande centro educacional maravilhoso, tem uma porção de igrejas, o trabalho cresceu. Eu fui professora lá e ele era pastor. Então, parecia que era um lugar horrível, lá no interior de São Paulo. Não foi. Foi um lugar ótimo. Deus usou ali. Eu até dizia assim que ele era o pregador mais bem sucedido depois de Jonas, porque não queria ir de jeito nenhum. Depois, quando foi para uma outra igreja aqui em São Paulo também, no Ipiranga, eu não quero ir para Ipiranga. Vamos para Ipiranga, Deus não está mandando para Ipiranga? Não, aquela igreja é em cima do prédio,
E os irmãos lá estão todos revoltados, porque a igreja cresceu, haviam pego a igreja deles e dado para os irmãos da Coreia do Sul e comprado um outro terreno e tinha que fazer igreja. Eu não quero fazer igreja naquele lugar, vai dar muito trabalho. Mas fez a igreja. A igreja está lá até hoje. Então, por que dizer, não quero? Não tem Deus. Deus não é quem caminha. Não é Deus que sabe a nossa vida. Amém. E foi assim tão interessante, porque ele falou assim, irmãos, em 3 meses nós vamos entrar na igreja nova. E eu achei assim meio estranho, né? 3 meses é muito pouco tempo, né? Mas combinou lá com o irmão que ia fazer, e tinha o terreno já, tinha a planta, tudo, né? E acabava o contrato de aluguel, e com 3 meses entrou, tudo precário. Era o chão batido, eram as paredes sem rebocar, era precário, mas entrou em 3 meses. E depois, em 4 anos, conseguiram terminar a igreja. Ficou uma igreja linda. Então eu vi assim, no fim ele deixou de ser pastor, porque essa atitude de revolta, assim, a pessoa acaba se afastando mesmo de Deus, né? Perde a fé. Mas eu via como Deus dirige. Então a gente não precisa ter dúvida de que as dificuldades que nós estamos passando, Deus sabe. E Deus espera que em nossos relacionamentos nós cuidemos uns dos outros. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra de ânimo, de uma palavra de incentivo. Às vezes a pessoa está desanimada e alguém vai falar, não, vamos, você vai conseguir, vai ser possível. E a gente consegue. Essa é a verdade. Eu já passei por isso. E assim que eu me divorciei, eu viajava só por São Paulo, para a praia, e eu tive o convite para ir para Santa Catarina. Falei, mas eu vou pegar a BR, eu vou ficar com medo, aquela estrada é perigosa. E meu filho falou, mãe, nós estamos com um carro bom, você já rodou 8.000 quilômetros, tem já tantos anos, vamos sim, a gente vai em 2 etapas, até Curitiba, dorme lá e depois seguimos para Florianópolis. E deu certo. Aí depois que eu consegui fazer o percurso uma vez de ida, a volta foi fácil, não mais tive medo de pegar estrada nenhuma. Então aquela palavra, não vamos, vai dar certo, confia em Deus, e deu. Então a ansiedade não agrada a Deus. Deus quer que a gente tenha confiança, tenha humildade e que a gente confie nele. Como estão as coisas dentro de casa? A gente sempre quer que Deus transforme o outro, mas a gente só pode transformar a gente mesmo. Eu não posso fazer o outro ser diferente, eu posso eu ser diferente. Então eu percebi, como professora, que bronca pode ajudar, mas incentivo ajuda mais. Se incentivar, vamos fazer assim, vamos experimentar dessa maneira, quem sabe dá certo? Pode dar. Melhor que dizer, não faz assim não. O não é sempre desagradável, né? O incentivo é melhor. Bem, para receber o cuidado de Deus, nós temos que cuidar das pessoas. A cruz, onde Jesus foi pregado, representa para nós 2 posições. A vertical, que é nosso relacionamento com Deus, e a horizontal, que é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Então, quando Jesus voltar, ele vai falar, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava na prisão,
fostes ver-me e vou perguntar, Senhor, quando te vimos? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Eu já tive um sobrinho na prisão, e eu fui 3 vezes vê-lo. E depois que ele saiu da prisão, ele nunca mais esqueceu, tia, você foi me visitar na prisão. E esse sobrinho foi uma coisa estranha. Os pais dele eram bem de vida, o pai tinha dado um carro 0 para ele nem conheceu o carro. E ele se juntou lá no Capão Redondo com umas pessoas de mau comportamento, uns rapazes que roubavam. E ele começou com os rapazes roubar pizza de entregador, roubar pizza, e ele ficou fichado na polícia. E um dia os companheiros falaram assim, hoje vamos assaltar um banco, é você que vai de cara limpa lá no caixa. E ele não tinha prática, né, porque ele não era bandido. E ele foi pego. E ficou na prisão, pegou 8 anos de sentença, ficou 3 anos. E ali na prisão ele se converteu. O pai dele era o ancião da igreja do IAE. O ancião da igreja, foi a maior vergonha que ele passou. O pai teve que lutar para Curitiba. Mas lá na prisão, o pai ia toda semana visitá-lo e estudar lição, cantar hinos, orar. Teve gente que se converteu de ver o pai com o filho, pregando, ali estudando a Bíblia. E ele, quando saiu de lá, ele falou, não quero televisão aqui. Pai, eu quero ajudar. O Dr. Drauzio Varela era o médico lá dos presos. Ele aprendeu a suturar, aprendeu a cuidar. E ele tem um bom coração, esse meu sobrinho. E aí, quando ele saiu, ele foi fazer teologia. Hoje ele é um pastor. Então, lá ele se converteu. Era um jovem pilantra. Ele era membro da igreja, mas fazia de tudo que era coisa errada. O nome na igreja. Sábado ia para a igreja. Filho do ancião. Precisou ir para a prisão, no Carandiru, no 5º andar, lá no 5º pavimento. E se converteu lá. Aí a mãe dele queria dizer, ai meu filho, você foi vítima. Mãe, foi vítima nada. Eu não sou o apóstolo São João que está preso por causa do evangelho. Eu não presto, mãe. Fala que eu não presto. Melhor. Eu fico mais contente. E abandonou completamente. E hoje ele é um pastor. Então, irmãos, a bondade que nós usarmos com quem quer que seja, Deus está vendo. A gente vê uma pessoa mais necessitada, deve ajudar. Você vê que você pode fazer algo? Faça, porque Deus se agrada. A ansiedade, Deus vai nos ajudar a superar, porque Ele está lá no céu, Ele está vendo a nossa luta, a nossa boa intenção, quanto nós desejamos fazer o que é certo, e Ele vai nos mostrar o caminho, e quando Ele voltar, Ele vem nos buscar. Cada dia nós temos que ter a certeza de que nós estamos caminhando para o reino de Deus. Amém. Que na volta dele nós estaremos esperando por Ele. Não porque nós sejamos santos ou perfeitos, mas porque nós confiamos em Deus. Então, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Que Deus nos abençoe e nos faça acreditar que Ele estará sempre conosco. E nós nunca seremos vencidos, porque Ele já é vencedor. Amém. Amém. Foi uma mensagem tão bonita, né? O irmão pregou com o coração aberto, assim. Muito obrigado por compartilhar a mensagem. Vamos agradecer, vamos nos levantar e cantarmos todos juntos o hino 169. Salvo em Jesus.
Senhor nosso Deus, que bom sermos teus filhos e saber, Senhor, que tu estás conosco sempre e não vai nos abandonar nunca. Pedimos que nos acompanhe aos nossos lares, que possamos ter um bom repouso e uma boa semana de atividades. Abençoe especialmente a nossa igreja para que possa crescer em fé, em amor e amizade uns com os outros e que ela possa subsistir na dificuldade. Amém. Dá-nos um bom descanso e um breve retorno ao nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. A irmã Francis vai ficar ali à porta para cumprimentar os irmãos e vamos sair cantando o hino Eu Vou para o Céu.